17:11. Quem encontrou, deixa aberto aí, que eu quero aqui dar meus agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Segundo, agradecer o pastor Antônio, né? E agradecer os demais pastores e obreiros e toda a igreja em geral pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. E aqui também deixar o abraço do meu pastor Marcos, que reside ali no Nova no estado da Bahia. Tem um trabalho lá também. E de toda a igreja batista Renascer em Cristo, tanto lá em Nova Fátima, Bahia, como em Minas Gerais, lá em Uberaba. Um abraço de todos aqui do Ministério Batista, a todos. A igreja Assembleia de Deus Missões, não é isso? E deixar também aqui o meu abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Recentemente nós estávamos, na verdade nós passamos um tempo lá em Uberaba, Minas Gerais, e recentemente nós fomos ali para a Bahia, para exercer um trabalho missionário, e lá também a igreja também faz um trabalho missionário ali. E, enfim, quando nós nos dispusemos ou nos damos a obra de Deus, Deus ele sempre cuida, amém? Ele sempre cuida, nunca deixa a pessoa passar por apuros, sempre está levantando alguém para estar cuidando, porque o nosso Deus ele é fiel, amém? Lucas 17:11 diz assim, aliás, 17:5, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, amém? Pode repetir a última parte, a parte B? Repete comigo, acrescenta-nos fé, amém? Algumas traduções falam acrescenta-nos fé, Senhor, acrescenta-nos fé. Como o tema foi rompendo em fé, eu escolhi esse versículo para nós estarmos estudando sobre ele, amém? Alguém aqui sabe o que é a palavra fé? O que significa fé? Alguém sabe esse significado de fé? Hoje é um culto mais voltado para isso, né, pastor? É? Alguém sabe o significado de fé? Não? No decorrer da mensagem nós vamos aprender a origem da palavra fé, tá? E o significado, certo? Primeiro eu quero falar aqui que o Evangelho de Lucas, nós sabemos que Lucas era médico, historiador. Lucas escreveu uma parte do Evangelho que leva o seu nome. Esse Evangelho, como nós conhecemos, né, faz parte dos Evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e o próprio Lucas. E Lucas, aliás, a palavra sinópticos quer dizer visão conjunta ou ver em conjunto, porque de Mateus até Lucas nós vemos que a linguagem dos relatos ali sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus Cristo, quando ele veio sobre a terra fazer missão, ou cumprir a missão que Deus havia dado, nós vemos que os relatos dos três é igual, não muda quase nada, amém? Lucas era companheiro de Paulo também, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, como nós sabemos, teve esse privilégio. Então, os discípulos aqui, eles disseram a Jesus, acrescenta-nos, o Senhor acrescenta-nos fé. A fé é o que? A palavra fé tem origem grega, que indica a noção de acreditar. Então, fé é o que? É acreditar, certo? Acreditar. Fé, esse é um dos significados. No latim, que remete a uma atitude de fidelidade. Então, a fé também envolve o quê? A fidelidade. Porque se eu acredito, eu sou fiel a Deus. Amém? Então, a fé é o quê? É também uma atitude de fidelidade. Eu não posso fazer uma oração tendo dúvidas em meu coração de que Deus não vai realizar
nós pediremos. A fé também é a palavra fé no Antigo Testamento, ela aparece uma vez só. Nós vemos isso lá em Abacuque, no capítulo, deixa eu só dar uma olhada aqui. Abacuque no capítulo 2, no versículo 4. Nós vemos ali que a fé ela aparece uma vez só, que foi aonde Martinho, aliás, lá em Romanos também ela aparece essa mesma passagem, que diz assim: o justo viverá pela fé. Abacuque veio ali a angústia, porque o povo estava sofrendo no cativeiro. Ele faz aquela oração a Deus, pergunta a Deus, ele questiona a Deus o porquê daquele sofrimento, e Deus responde a ele. Aí ele entende que nós, em meio a tudo que nós passamos, nós viveremos pelo que? Não pelo que vemos, mas pela fé. Amém? A fé significa também confiança, lealdade. Tudo isso é o significado da palavra fé. Nós vemos aqui no idioma hebraico, dos registros mais antigos da palavra fé é emuná. Acontece no livro de Abacuque, o volume sagrado da fé judaica, também presente no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada Cristã, que é a Bíblia que a gente usa. Os principais significados dessa palavra fidelidade, confiança e lealdade. Então isso tudo é o quê? É o significado da palavra fé, uma palavrinha pequena, que muitas vezes tem o poder para quê? Para mover montanhas. Que o próprio Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, nós temos o quê? O poder de quê? De falar para o monte: lança-te daqui ao mar, e ele vai e se lança. Claro que ali Jesus está usando o quê? Uma linguagem figurada. O que é esses montes da vida? São os problemas muitas vezes que nós enfrentamos, as lutas do dia a dia, porque muita gente fala que nós cristãos, nós temos um leão para matar cada dia, não é isso? Então, a fé que move montanhas, ela move o quê? Essas lutas, pelejas, às vezes é um problema que nós enfrentamos no casamento, às vezes é enfermidade, às vezes é escassez de serviço, uma porta que se fechou. Mas quando nós temos fé, nós temos, Deus nos dá o quê? A ousadia para passarmos por tudo isso, ainda assim, dando glória a Deus, rompendo tudo isso. As lutas que nós enfrentamos no dia a dia, se nós não tivermos fé, nós não romperemos, porque para nós vencermos é necessário o quê? Que tenhamos fé. Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenham fé, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Até para nós nos aproximarmos de Deus em oração, é necessário que nós tenhamos fé, como eu falei no começo. É preciso fé. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas, porque muitas vezes também nós fazemos o que? Nós colocamos a nossa fé na oração que está sendo feita. Às vezes nós oramos de forma errada, mas a fé que nós temos que ter não é na nossa oração. A fé tem que ser naquele que recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Você pode glorificar aqui, irmãos. Pode glorificar. Eu não falei, né, o ministério que eu faço parte, nós fazemos parte do Ministério Batista Renascer de Cristo, tá? A Igreja Batista, que reside lá em Uberaba, como eu falei, em Minas, e na Bahia, e agora aqui no Maranhão.
Amém? Na cidade de Deus. Então a fé é o quê? A fé verdadeira, ela move sim o coração de Deus. A fé verdadeira em nossos corações faz com que Deus faça o impossível na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Às vezes é um filho que é viciado em algum tipo de drogas ou bebida alcoólica, dá trabalho, e nós estamos orando, buscando a Deus, mas se nós não tivermos fé, Deus não vai agir. É necessário orarmos, buscarmos a Deus, mas com a fé no coração, convicto que um dia Deus vai tocar no coração dessa criatura e vai fazer dele um servo, uma serva de Deus, um homem, uma mulher de Deus, vai libertar em nome de Jesus Cristo. Nós vemos Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Abraão morava numa cidade, lá em Ur dos Caldeus, conhecida como a cidade mais idólatra da época. E há quem diga, segundo algumas pessoas que estudam, eles falam que o pai de Abraão era idólatra, era construtor de escultura, fazia imagens, porque Ur dos Caldeus era a cidade mais idólatra que existia naquela época. E quando Deus chama Abraão, pela fé, Abraão rompe essa barreira, a barreira da idolatria. Ou seja, ele enfrentou o seu pai, ou seja, quando Deus chamou pela fé, ele disse: não, pai, agora eu tenho que ir porque é um chamado de Deus. Eu estou aqui conjecturando, é um chamado de Deus. Por mais que seu pai adorava Deus estranhos, mas ele não teve medo de ir obedecer o chamado de Deus. Por quê? Porque Abraão era homem de fé. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus 11, 8. O livro, ou capítulo 11 da carta aos Hebreus, fala ali sobre os heróis da fé, homens que venceram pela fé, homens que romperam pela fé. Quem lembra de Noé? Noé também, quando ouviu o chamado de Deus para fazer aquela grande arca, ele não revidou, ele obedeceu, em meio aos preconceitos, em meio a calúnias, em meio à zombaria. Noé foi obediente a Deus. O escritor hebreu diz que pela fé, Noé, ouvindo a voz de Deus, obedeceu o seu chamado para fazer aquilo que nós sabemos que ele fez, e foi aquela grande arca. E hoje, queridos, hoje não é diferente. Muitas pessoas às vezes zombam de nós por causa da nossa fé. Muita gente zomba de nós por causa da nossa fé em Jesus. As pessoas, elas resistem. Só que para nós rompermos isso é necessário que nós continuemos firmes na nossa fé em Jesus Cristo, ou com a nossa fé em Jesus Cristo. A fé também nos faz vencedor. Ela nos faz vencer, a fé em Jesus Cristo, as tentações do mundo. Sabe por quê? João, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, meu irmão. Aleluia! As lutas, pelejas do mundo, as coisas do mundo, as tentações, nós podemos vencer através de quê? Através da nossa fé em Deus, através da fé que nós possamos vencer, passar pelas lutas, pelas tentações, pelas coisas que o mundo nos oferece.
tentação. Se nós tivermos fé, nosso Deus nos sustenta, nos livra delas, em nome de Jesus Cristo. Então, a próxima aqui, ele está dizendo: o apóstolo aqui, ele está dizendo o quê? Que para nós vencermos esse mundo que está por aí, mundo amaldiçoado, né? É necessário que nós tenhamos fé. Essa época agora é a época que principalmente os jovens são mais tentados a deixar os caminhos do Senhor pelo período de tempo, que é esse tempo dessa festa que acontece todo ano. Muitos jovens se desviam, são influenciados por outros jovens. Aí eles fazem o quê? Deixam os caminhos do Senhor. Mas por que esses jovens se deixam ser influenciados? Às vezes porque a fé deles não estavam firmes com a sua fé, não tinha convicção do Deus que eles servem. A palavra diz que a vitória, ou seja, o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé, meu irmão. Se nós não tivermos fé, esse mundo aí nos engole e sabe? Agora, quando nós temos fé, é difícil, querido, difícil cairmos em tentação. Amém? Glória a Deus. Aí como que eu posso também adquirir fé? E como que a minha fé é fortalecida? É fácil. É fazer o que nós estamos fazendo hoje, ouvindo a palavra de Deus. Porque Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu venho para a igreja, às vezes, eu estou enfrentando lutas em casa, muitas vezes, no exemplo que eu estou dando, eu saio de casa, eu chego na igreja, só, sabe, pensando muitas vezes em desistir. Esse é o exemplo que eu estou dando, viu? Chutar o balde, a luta está grande, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Aí você vem para a igreja, muitas vezes dizendo: Senhor, hoje é o último dia, Jesus, que eu vou para aquela igreja. A partir de hoje, eu não congrego mais em igreja nenhuma, eu vou abandonar, Senhor. Muitas pessoas às vezes falam isso porque a luta dentro de casa é muito grande, a opressão, a aflição. Mas aí ela escolhe o melhor lugar para vir, que é estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E quando ela sai daqui, ela sai renovada, a fé dela sai fortalecida. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para isso quando nós ouvimos. Aleluia! Quantas vezes você chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir? Aí o pastor começa a pregar a palavra de Deus, a palavra vai entrando, vai limpando, vai tirando a angústia, a aflição. Aí você sai daqui uma nova pessoa, com vontade de adorar a Deus mais ainda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Paulo, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo, apesar de tudo que ele enfrentava, nós sabemos que Paulo foi o apóstolo que foi perseguido, foi apedrejado, foi dado como morto. Paulo foi traído pelos seus, pelos próprios da nação. Paulo foi caluniado, mas Paulo ele não desistiu. Ele tinha tudo para desistir, pastor. Tinha. Quando nós lemos lá em Filipenses, se não me falha a memória, 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí às vezes nós não estamos orando, nós não estamos jejuando, nem lendo a palavra, fazendo nada que agrada a Deus. Aí eu vou ler esse texto: tudo posso naquele que me fortalece. Só vai me fortalecer se eu estiver buscando, se eu estiver orando com fé, se eu estiver jejuando. Aí ele vai me fortalecer. Aleluia! Paulo, quando ele diz isso, ele diz: se você pegar ali o contexto de cima, nós vamos entender o porquê que Paulo falou isso.
isso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo havia sofrido naufrágios, havia sido traído, apedrejado, dado como morto. Aí ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia, Jesus. Paulo era um homem de fé. É o privilégio que Deus deu a ele. O homem que antes matava pessoas, matava crente, perseguia. Aí o perseguidor virou perseguido. Para resumir, ele vai para Damasco matar crentes, perseguir crentes. No capítulo 9 de Atos, e Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que tu persegues? Dura para ti, Paulo, lutar contra os aguilhões. Não tem, meu irmão, não tem nada que vai contra uma igreja que tem fé, uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença de Deus. Aleluia! Aí o Senhor diz: Ananias, vai na rua direita, que lá tem um Paulo está lá, faz uma oração. Aí Ananias: Senhor, aquele homem mata crente, não vou lá de jeito nenhum. Vai lá, que ele é o vaso escolhido para mim. E ele vai agora saber o que é perseguição. Aleluia. Irmãos, é um privilégio nós sermos perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da obra de Deus. É privilégio, querido. Se nós não estamos sendo perseguidos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou nós estamos desagradando a Deus e agradando o mundo. Então é motivo de nos alegrarmos. Paulo e, aliás, Pedro e João, quando foram chicoteados lá no templo, por causa da palavra, da pregação do Evangelho, eles saíram alegres, foram alegres. Amém? Louvado seja Deus. Vamos correr aqui. Aí nós vemos que essa fé, lá no livro, ou na carta aos Efésios, ela também é o quê? Ela é uma armadura, é uma das armaduras espirituais, que Paulo, no comecinho ali, ele diz que é para nós o quê? Nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para o quê? Para nós ficarmos firmes, querido. Aí ele vai dando um relato, ele fala que a palavra, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele fala da couraça da justiça. Aí ele fala do escudo também, que é a fé. Então, meu irmão, quando o adversário vier, você se ajoelhar para orar, e o adversário vier na sua mente e dizer: ixi, Deus não está te ouvindo, não, Deus não está te ouvindo, querido. Exerça essa arma que é chamada fé, que é o escudo. Pela fé você pode dizer: Ele está me ouvindo sim, Satanás, porque o Senhor, Ele ouve cada um de nós que oramos e buscamos Ele com fé. Aleluia! É uma arma, querido. A fé também é uma arma muito poderosa que nós podemos usar contra o nosso adversário. Um crente que não tem fé, ele é vulnerável aos ataques do adversário, fica fraco. Tudo é motivo para quê? Para querer desistir, parar. Mas um crente cheio de fé, ele pode declarar igual Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. A palavra diz que nós, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E aqui nós lemos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículo 5, os discípulos aqui, por um momento, eles chegaram até Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos fé. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que chegar diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, acrescenta-nos fé, Senhor, nos dê fé, porque a fé, nós vamos precisar dela a todo momento que nós estamos caminhando na presença de Deus. Nós vemos lá, quando Jesus, ali no livro, ou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17,
e o versículo 14. Quando aquele homem chega, na verdade, os discípulos chegam na aldeia, e aquele homem que tinha o filho do Nádio, endemoniado, o demônio pegava o filho dele para matar, afogado na água, outra vez jogava no fogo, outra vez caía no chão, endemoniado, babando pelos caras da boca. E aquele pai de família desesperado vê, ouve que os discípulos estão ali, e ele manda chamar os discípulos para ver se dava um jeito, se aquele demônio, eles expulsavam aquele demônio da vida daquele menino. E eles vão lá e lutam para lá, lutam para cá, e não conseguem expulsar, não conseguem. Aí aquele alvoroço todo, aí Jesus vendo aquilo, né? Ele foi lá. Aí Jesus diz, aquele pai de família, o que ele precisava? O Senhor é o meu filho. Outrora o demônio quer matar ele afogado, outrora o demônio quer matar ele dentro do fogo, em vez de ele cair endemoniado, babando pelos cantos da boca, ele tinha uma epilepsia, né? Mas aí outro assunto. Aí Jesus fala o quê? Pergunta para ele o quê? Tu crê? Ele diz, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Aleluia! Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando dentro da sua casa, no meio da sua família, que isso aí enfraqueceu a tua fé, deixou a fé pequenininha. Mas hoje eu quero te dizer nessa noite que tem uma receita, está aqui dentro, ó. Chega para Jesus e faz igual esse pai de família. Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Aleluia! E Jesus diz para ele, tu crê? Se creres, tudo é possível. Aleluia! Se nós cremos, querido, tudo é possível. E Jesus dá ordem, aquele demônio sair daquele menino, daquele moço, e o demônio sai. E os discípulos perguntam, ficam surpresos, Senhor, como que isso aconteceu? Aí Jesus vai declarar para eles, a casta de demônios que só pode ser expulso por jejum e oração, meu irmão. Ei, para a nossa fé ser fortalecida, é preciso buscarmos a Deus, é necessário buscarmos a Ele em oração, em jejum, é necessário, irmãos. Para quê? Para que o adversário não venha nos envergonhar. É preciso buscarmos o poder de Deus, a unção de Deus para a nossa vida, para que quando o adversário vier bater de frente, nós estamos revestidos do poder de Deus e ele bater em retirada em nome de Jesus. Aleluia! Exerça essa fé, meu irmão, minha irmã. Exerça essa fé que Deus te deu. Chega na sua casa. Ei, Satanás, aqui não. Aqui vai reinar apenas a presença de Deus. Aqui é lugar do Espírito Santo de Deus. Ei, tenha ousadia. Deus te deu poder. Deus te deu autoridade para você chegar na sua casa, orar e expulsar o mal que está lá dentro. Aleluia! Deus nos deu essa autoridade. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar o problema, o mal está dentro de casa, mas nós temos medo de enfrentar. Mas aí Deus diz, esse que nos dou poder, esse que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Ei, meu irmão, Deus já nos revestiu de poder, Ele já nos deu essa autoridade, esse poder. Chega na sua casa hoje, vai orando, ora no quarto, ora na cozinha, ora na sala, vai orando, clamando a Deus, pedindo para que Deus, aleluia, derrame a presença dele naquele lugar. Ora a Deus, Senhor, meu Deus, eu te sirvo, eu sou fiel, Pai. Pai, vem na minha casa, tem misericórdia, meu Deus. Derrama aqui, Pai, da
necessário que tenhamos fé. Para quê? Para rompermos com tudo isso, com toda essa luta. Pela fé, homens pela fé, meus queridos, nós vemos no Novo Testamento pessoas que enfrentaram preconceito, multidões, para o quê? Para que Deus desse a vitória. Através de quê? Da fé que elas concentraram em seu coração, que foi colocada no coração. Tem uma passagem muito conhecida no nosso meio, que é de uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela. Ela é conhecida como mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, meu irmão, ela foi curada pela fé, porque a mulher vivia 12 anos prostrada. Você pode ver isso lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, ali a partir do versículo 22, 25, por aí. 12 anos que a mulher vivia prostrada. Você sabe o que é isso, prostrada? Deitado na cama sem poder fazer nada. Já havia gastado tudo com médicos, e Marcos relata que ela ia de mal a pior. E um dia, como eu e você, um dia ouvimos falar que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu para morar com ele. Essa mulher ouviu também falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. E ela colocou no seu coração e disse: eu vou lá, eu vou enfrentar essa multidão, esse preconceito. Eu posso até ser apedrejada, mas eu vou assim mesmo. Porque naquela época a mulher que tinha aquele problema não podia andar no meio do povo para não contaminar. Essa é uma lei que está no livro de Levítico. Ela foi se arrastando ali, enfrentando a multidão. Ela tinha colocado no coração que se ela tocasse apenas na orla do vestido de Jesus ou das vestes, ela seria curada, meu irmão. Isso é fé, é fé. Sabe o que é fé? É você ver o milagre antes que ele aconteça. Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Isso é fé. Nós temos certeza que o milagre já aconteceu antes de vermos acontecer. Aleluia. Foi o que ela viu. E ela vai ali se arrastando em meio àquela multidão. Quando ela chega, ela toca na orla do vestido de Jesus. Naquele mesmo momento, a palavra diz que secou, estancou aquele problema que ela tinha, que era aquele fluxo de sangue. Isso é fé, querido. Nós temos que exercer, que pôr em prática a nossa fé. Às vezes nós estamos passando por luta, às vezes Deus permite passarmos por lutas, aflições, e a gente acha que Deus não está nos vendo, não está vendo o nosso sofrimento. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, às vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para a gente, mas às vezes, querido, Deus permite passarmos por certas provações. Para quê? Para fortalecer a minha e a sua fé, meu irmão, minha irmã. Então, nessa luta que você está passando, não murmure, não reclame contra Deus, passe calado ou calada, orando, buscando a Ele com fé, porque no tempo certo a vitória vai chegar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A história de outra mulher, a mulher conhecida também como mulher cananeia. Nós vemos isso lá em. Deixa eu só procurar aqui a referência. A mulher cananeia, lá no livro de Mateus
com o mesmo problema. E um certo dia, ela ouve que Jesus está por ali, está passando, né? Ou está numa casa. Na verdade, ele vai passando. E ela sabe que ele está por lá e vai atrás de Jesus. E quando ela enxerga Jesus indo com os discípulos, ela começa a clamar, meu irmão. Meu irmão, é fé, isso é fé. Quando nós estamos com um problema em casa, e vamos atrás de Jesus para resolver o problema, nós temos já aqui com a certeza, com a convicção, com a certeza que aquele problema vai ser resolvido em nome de Jesus Cristo. Temos que ir já com o coração cheio de fé. Você que veio hoje aqui buscar algo da parte de Deus, adorar a Deus, como disse o irmão, você já começou adorando lá na sua casa, então a sua fé já foi o quê? Já foi sendo fortalecida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que é o autor e consumador da nossa fé, meu irmão. E aquela mulher, ela começa a clamar Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? O sofrimento do meu filho é o meu sofrimento, o sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento. É por isso que quando nós nos ajoelhamos e oramos pelo nosso irmão, é porque nós estamos sofrendo por ele também. Nós estamos ali nos colocando no lugar. E essa mulher, ela se colocou no lugar da sua filha, porque ela poderia muito bem dizer: pastor, tem misericórdia da minha filha. Não, mas ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está moribunda ou endemoniada. Seja intercessor, seja uma intercessora da oração com fé, na sua casa, pelos seus, pelo parente, por aquele que está lá na mesa de bar bebendo, aquele que está pulando o carnaval. Seja um intercessor, ore pela vida dele, porque ele está cego espiritualmente, meus irmãos, os olhos não foram abertos para as coisas de Deus. A Bíblia diz que o adversário cegou o entendimento, pois cegueira, surdez, para que eles não vejam e nem ouçam a palavra de Deus ou a pregação, para que não venham ser transformados ou libertos. E essa mulher começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente moribunda, endemoniada. E Jesus, ele continua andando, vira as costas, continua andando. E ela clamando. Aí o discípulo diz assim: desperta, Senhor, está incomodando, porque sempre tem uns que são desse jeito e não entendem. De tanto ela clamar e a pedir, Jesus disse para ela, para resumir: vai, a tua fé te salvou. Quando ela chega em casa, a filha dela está sã, está curada, está liberta, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar na sua vida. Se você tiver fé, o Senhor vai realizar essa hora.